para ter vídeo gravado e o pessoal tá apavorado, na melhor das hipóteses, é mulher com pipi e cintaralho. Tá bom? Com outro tipo de droga também, ou gente menor de idade. Essa é a minha suposição. Eric, vamos mostrar as matérias? Porque senão eu fico aqui falando, Abraão, prove que existem matérias. Aí, para os antissemitas, que volta e meia aparece antissemitas, por enquanto não apareceu nenhum judeu aqui, viu? Tá? O Epstein é judeu, tirando, mas o Pedide não é, que eu saiba, o Pedide não é, e o Vocaro, que eu saiba, também não é. Pode ir, vai. Então, Abraão, aqui a ilha do Epstein no Brasil, e a gente colocou aqui o Vorcaro, por quê? Saíram algumas matérias, né? Olha aí. A suruba de Vorcaro, no relatório que a Polícia Federal entregou ao ministro Fachin, o que emerge não é apenas um relato de libertinagem, mas a descrição de uma engrenagem de corrupção sofisticada. E aqui, enfim, aqui tem o discorrer da matéria, e aqui fala, Abraão, aquilo que você disse, né? Cada participante podia contar com ao menos 4 mulheres, todas de países como Suíça, Noruega, Suécia e Holanda, porque como elas não falavam português, né? Elas também não conheciam as figuras importantes, então a chance de vazar alguma informação era menor. Desculpa. A justificativa para trazer mulheres da Suíça, Noruega, Suécia e Holanda é porque elas não falavam português. Podia trazer do Congo, podia trazer da Tanzânia, podia trazer de Bangladesh, podia trazer da Indonésia, da China. Vamos falar real. Eles queriam pegar a loira. Fala real. É loira. Então eu não gosto de hipocrisia. Esse brasileiro tem um fetiche na mulher loira também. O povão tem o lance da sensualidade da morena, da mulata, etc. Existe. Mas o brasileiro, principalmente no topo, esse pessoal que é loira. Tá aí. Não é porque não fala português, gente. Tá bom? É isso aí, das matérias que a gente separou aqui, era basicamente isso, que tem muito segredo nesse lar do Vorcaro, né? Um pega, o outro solta, é sigilo pra cá, é sigilo pra lá, mas do pouco que saiu, aparentemente a coisa vai ficar feia. Deve ser por isso que tá todo mundo meio rebuliçado lá em Brasília. Eu vi que tinha ucraniana também, tá? Mas veja, tem um vídeo de um senador tomando um uísque sentado numa cadeira enquanto uma mulher norueguesa loira tá fazendo um bola-gato nele. Tá, isso daí, cara, a essa altura do campeonato, não vai fazer a menor diferença. O maquiador da Michelle, que vive agarrado, se esfregando na Michelle, se esfregando, ele falou abertamente, eu faço suruba, já fiz, delícia, porque ele foi dar um beijo lá na Antonelli, teria dado um beijo na Antonelli, tem vídeo disso, teria dado um beijo na Antonelli, e ela falou, nossa, eu falei, faço suruba com um monte de homem, com um monte de mulher e tal, e brasileiro tá tudo bem, cara, para uma parte grande dos brasileiros, isso tá tudo bem, O que acontece? Para ter vídeo, e o vídeo tem matéria também mostrando, tem um monte de coisa, um monte de detalhes, teria deixado nas matérias ministros do STF, juízes de alta corte, isso é STJ, membros altos do executivo, banqueiros, políticos e empresários preocupadíssimos. Cara, é vídeo que para padrão brasileiro fala, que vergonha. Imagina o vídeo que tem que ser hoje em dia. O cara ter vergonha, tá preocupado com, vai vazar o meu vídeo, tá? Então, isso que é o que eu acredito. Tem coisa grave, feia, e era usado para chantagear, como o Pedide, como o Epstein usava as coisas para chantagear e conseguir os objetivos, no caso do Epstein e do Pedide. Do Vorcaro, hoje,
Ele não será preso. A discussão é, na melhor das hipóteses, o Banco Master ser fechado, ele perdeu uma parte dos ganhos, já está em 100 bi, hein? Aqueles 50 bi que tinham saído do prêmio, já está em 100 bi o Banco Master. E o Toffoli pedir para sair. Esse é o cenário mais otimista que existe. E o pessimista? Ele voltar com o banco, com tudo e põe para rodar. Só que essa dinâmica arrebenta o país rápido, tá? Então era isso que eu queria passar, essa primeira visão que tem a ver esse lado da sexualidade para ser utilizada como instrumento de extorsão. Isso é usado há muito tempo, de várias frentes, há muito tempo. Vou voltar para Tibérios, antes de Cristo ainda. Tibérios foi um imperador romano antes de Cristo. Tibérios foi antes de Cristo, era o tio do Calígula. Eu acho que sim, antes de Cristo, Tibérios. Já tinha. O próprio Calígula, ele pegava as mulheres dos senadores na frente deles, justamente para coagir. Então, tem muito, isso é utilizado há muito tempo. Mas depois dos vídeos, filme, isso se tornou mais forte. O que foi montado, teria sido montado, aparentemente, segundo as matérias do Vorkaro, é a mesma coisa do Epstein e do P. Diddy, tá? Então não fica só na chupetinha, tá? Não fica. Para ser um instrumento, dentro desse escopo, eu vou abrir um parênteses aqui e tratar de um outro assunto que é sobre a monarquia. Todo mundo aqui sabe que eu defendo um resgate histórico e institucional da monarquia no Brasil. Ah, Bruno, então você é monarquista aqui? Nem. Não, calma. Vamos devagar, porque eu não acredito que os reis são a prova de tentações, que não possam ser desvirtuados, que não, tem que estar num país que tem um contexto histórico, que faz sentido historicamente o país ser monarquista, no Brasil faz. A família real tem que ter sido positiva, e a família real brasileira foi positiva. O saldo teve defeitos, teve qualidades, mas o saldo foi positivo, ao contrário dos Romanov na Rússia. E quem for da linha sucessória tem que estar na nossa mão, não pode, na nossa mão, nos nossos valores. Não pode, não, faz aí e tal. Eu trarei no Lanterna do Eibe justamente um caso de análise de uma das monarquias que eu considero mais eficientes do mundo, que é a monarquia inglesa. A Inglaterra funcionou bem por causa da monarquia, sim. A família real inglesa, ou as famílias reais inglesas, porque não foi uma, teve algumas que foram se sucedendo, elas contribuíram positivamente para os rumos da nação inglesa e para a Grã-Bretanha, sim. Mas esse endeusamento, essa submissão, essa tietagem à família real pode gerar efeitos muito ruins, que são vulneráveis ao país, à nação, ao jogo geopolítico, aos valores. É sobre isso que eu vou mostrar, que eu mostrarei no Lanterna do Eibe na sequência. Monarquia. E aí? Pode rei pedófilo? E eu trago vários exemplos, principalmente da monarquia inglesa, tratando de como a promiscuidade, a demência, a sujeira que está acontecendo agora gera vulnerabilidade não para a monarquia, mas para o país. Para o país. Então, vejam, você, para ser um líder, você tem que liderar pelo exemplo. Para ser um líder virtuoso, você tem que liderar por exemplos virtuosos. O monarca, ele é um líder que herdou a característica de líder. Se ele não tem as virtudes necessárias, ele tem que ser afastado e tem que achar outro que seja virtuoso e consiga conduzir aquela nação.
A Inglaterra teve alguns exemplos virtuosos recentes. Eu vou falar agora de exemplo, não estou falando voltar em 1500, não. Vou falar agora aqui, século XX e XXI. Teve alguns membros da família real que fizeram a diferença inglesa e teve alguns que são as pessoas mais abjetas e deploráveis do mundo. E escaparam e geraram grande mal ao país, não só do ponto de vista de serem predadores sexuais. Sobre isso, Lanterna do Abe. E, no Brasil, sou a favor do resgate da monarquia do ponto de vista cerimonial e gradual. Que a gente vê se funciona bem, tá bom? O atual Dom Beltrán parece uma pessoa... Eu acho que ele deve ser até virgem, se quiser saber. Não defendo que você tem que ser virgem, pelo amor de Deus, né? Mas não dá para acusar ele de nada que eu saiba, não existe nenhuma dúvida a respeito dos valores e da conduta pessoal dele. Mas eu não sei do sobrinho neto dele. Hoje o herdeiro que seria tá trabalhando com o Jorge Paulo Lema. O cara esquece. Tá trabalhando com o Jorge Paulo Lema, vira a página, não serve para ser rei. Tá bom? Tem que trabalhar, óbvio que tem que trabalhar, mas com o Jorge Paulo Lema não pode. Tá trabalhando com o Vorcaro, pô, daí não dá. Tá trabalhando com o Fábio Faria no SBT. Pô, para, meu. Pode esquecer. Com o André Esteves, não dá. Tá bom? Para ser líder, ele pode ter. Você não precisa ser uma pessoa ultra virtuosa, mas para liderar uma nação que caminha para a virtude, você tem que ter uma vida minimamente limpa. Então é isso.